Teatro era sua vida. Desde pequena, seus pais a levavam às aulas e nunca deixou de subir no palco. E não fazia por obrigação. Realmente gostava muito de fazer isso. Portanto, quando teve que escolher o que estudar, não pensou duas vezes e se inscreveu em teatro. Seus pais, apesar de terem incutido nela o amor pelo teatro, preferiram que estudasse outra coisa. Queriam que sua filha tivesse um bom futuro. Então a incentivaram a se matricular em medicina ou pedagogia. Mas ela estava totalmente determinada e, no final, não a proibiram. Durante os 3 anos que durou o curso, Maria se esforçou para aprender o máximo possível. Além disso, participava de todas as funções que podia. Foi assim que ela conheceu diferentes pessoas do mundo da atuação. E, por meio delas, conseguiu seu primeiro emprego. Não era seu papel na vida, mas ter um emprego tão cedo era uma grande conquista. Na peça, ela interpretava o papel da irmã da protagonista. Não tinha muitas falas, mas dava o seu melhor para garantir que fossem interpretadas da melhor maneira. Assim, foi encadeando diferentes papéis secundários, cada vez um pouco mais longos e em títulos mais conhecidos. Continuou estudando e se preparando, e finalmente chegou sua grande oportunidade. Um conhecidíssimo diretor ligou para ela, pessoalmente, em uma quinta à tarde, para pedir que fosse sua protagonista. Ia começar com o elenco de A Namorada, uma peça de teatro sobre um casamento que termina em desgraça. Era a adaptação de uma novela que havia batido uma infinidade de recordes de vendas e se esperava que fosse um sucesso de bilheteria. Então, era uma ótima notícia. Claro, disse que iria com prazer para o teste. Ela preparou o personagem e conseguiu o papel. Na peça, desempenha o papel de uma jovem camponesa, que se apaixona pelo filho dos chefes de seu pai. Ela, muito discreta e tímida, mantém seu amor em segredo. Mas o jovem está noivo de uma bela dama de classe alta. E justo na véspera do casamento, a humilde camponesa não consegue suportar e acaba matando a outra mulher. Ninguém descobre que foi ela, e ninguém suspeita devido ao seu caráter amável. O noivo fica arrasado e, com o tempo, se apaixona pela camponesa e acabam se casando. Mas o casamento logo caiu em desgraça quando, no nascimento de seu primeiro filho, ela e o filho morrem. A história é uma espécie de lição de moral que quer nos transmitir que nossas ações sempre têm consequências. Maria se sentia muito à vontade interpretando o papel de camponesa. Tinha empatia por ela, embora ela nunca tivesse realmente se apaixonado. Sempre se dedicou à sua profissão, tanto que não tinha amigos nem namorado. Mas isso não importava. Acreditava que ainda não havia chegado o momento de ter um companheiro e constituir uma família. Como muitos outros artistas, vivia entre viagens e teatros, e nisso não havia espaço para o amor. O que ela não esperava é que o encontraria em uma turnê. Quando passaram a representar A Namorada em toda a Espanha, o elenco e os técnicos se tornaram sua família. Comiam e jantavam juntos. Passavam longas horas nas estradas de todo o país, conversavam sobre a vida, e foi assim que ela se apaixonou por Juan, o diretor da peça. Ela sabia que ele era casado e tinha uma filha pequena. Era 13 anos mais velho e nunca havia se sentido atraído por ele. No entanto, aquelas longas conversas haviam despertado algo. Algo que ela nunca havia experimentado. O admirava imensamente e estava começando a amá-lo. No início, sabendo de seu casamento, ela decidiu manter seus sentimentos em segredo. Mas os dias foram passando e o assunto complicou-se. Uma noite após a apresentação, ela confessou ao diretor que estava apaixonada. Ele, sem dizer mais nada, a beijou. Naquele momento, se sentiu a pessoa mais sortuda do mundo. O amor correspondido era algo que nunca havia experimentado, mas lhe dava uma sensação muito satisfatória. Só queria gritar aos 4 cantos que estava feliz e que queria passar a vida inteira ao lado de seu amor, mas não podia. Se convenceu de que a situação era temporária. Devia ser discreta e, com o tempo, ele acabaria deixando a esposa. Nos dias seguintes, começaram a passar muito tempo juntos. No final da apresentação, deram um passeio pela cidade, onde se apresentaram e, inclusive, jantaram sozinhos. Nunca demonstravam muito carinho em público e não contavam a ninguém o que havia entre eles. Mas os outros membros da empresa sabiam o que estava acontecendo. Afinal, eles eram uma grande família e algo assim era difícil de esconder. A maioria não queria contrariar o diretor ou se meter em problemas, então guardaram o segredo.
Mas Célia, uma garota que havia competido pelo papel principal, tinha muita inveja de Maria. Por isso, decidiu escrever uma carta para a esposa do diretor, lhe contando tudo o que estava acontecendo. Enquanto isso, o diretor e Maria continuavam curtindo seu idílio, ignorando tudo o que estava prestes a acontecer. Continuaram comendo as iguarias típicas de cada comunidade, fazendo passeios secretos ou fazendo profundas confissões. Uma semana depois que a carta foi enviada, a esposa do diretor apareceu na apresentação. Fez isso um pouco antes do show começar, algo que desconcertou completamente Maria. Sua apresentação naquela noite foi um completo desastre. Tanto que parte do público a vaiou. Ela, que sempre havia feito um trabalho incrível, agora viu como sua carreira desmoronava. E não só sua carreira, mas também sua vida pessoal. Ao final da performance, viu o diretor e sua esposa irem a uma sala para conversar. O resto dos atores e atrizes a olhavam curiosos, tentando contemplar seus sentimentos. Cerca de 2 horas depois, saíram daquela sala e o diretor foi diretamente falar com Maria. No meio do corredor e na frente de todos os seus colegas, lhe disse que estava demitida. Seu desempenho tinha sido desastroso e a empresa não podia permitir isso. Não fez referência à sua relação ou falou de seus sentimentos. Isso doeu especialmente. Todos ali sabiam que ela era uma boa profissional e que a demissão era especificamente pessoal. Mas ela não pôde dizer mais nada. Naquela mesma noite, teve que pegar suas coisas e pegar o trem de volta para casa. Na peça, ela foi substituída por Célia, que havia conseguido sua vingança. A esposa do diretor os acompanhou no resto da turnê e a companhia continuou a lotar os teatros. Maria não voltou mais a ter notícias do diretor, que de repente parecia ter esquecido todas as coisas que lhe dizia em particular. Mas sua vida sim mudou. Os jornais haviam noticiado seu desastre de atuação e isso foi um verdadeiro horror. Ninguém mais queria contar com ela, porque também havia rumores de que estava no meio de um caso de amor. O seu dia a dia tornou-se um verdadeiro inferno, com contínuas rejeições profissionais e zero motivação. No final, acabou se fechando em casa e não queria falar com ninguém. Seus pais estavam muito preocupados. Tentaram animá-la e fazê-la contar o que aconteceu, mas não tinha como. Só queria dormir e não ser incomodada por ninguém. Assim os meses se passaram até o fim da turnê de A Namorada. Os jornais relataram então o amplo sucesso alcançado pela peça e as boas recomendações que dava aos atores participantes. Mas teve um jornalista que foi além e escreveu uma crônica falando sobre Maria. Nela, haviam frases como "A verdadeira namorada é Maria Sanches, que arruinou uma carreira brilhante pelo amor de um diretor egomaníaco e infiel." Ou, "Se a jovem o rejeitasse, estaria tão perdida como agora, porque ele não a deixaria triunfar." Isso a fez ver a luz. Tinha que lutar pelo que queria. Não podia permitir que um homem como aquele arruinasse sua carreira. Todo o amor que um dia ela sentiu por ele se transformou em ódio e só queria destruí-lo. Mas ela não conseguia encontrar uma maneira. Para começar, decidiu entrar em contato com o autor daquele artigo. Queria saber como havia reunido essas informações e por que estava escrevendo um artigo tão pesado contra um dos diretores mais poderosos do país. Isso não foi complicado, abordou a delegação do jornal. E ali lhe deram seu endereço. Nesse mesmo dia, almoçaram e o jornalista lhe disse que o diretor tinha feito o mesmo com várias atrizes. Era o seu modus operandi. Isso irritou ainda mais Maria, que em algum momento de sua relação se sentiu especial, mas claramente não era. Era apenas mais uma. Então decidiu encontrar todas as demais. Com a ajuda do jornalista, foi encontrando cada uma delas. Muitas estavam em uma profunda depressão, outras haviam reconstruído suas vidas, mas todas compartilhavam um sentimento: o ódio pelo diretor. Maria lhes disse que queria vingança, queria matá-lo a todo custo. A maioria se juntou a ela e lhe deu todo o seu apoio. Apenas algumas tiveram medo de confrontá-lo e disseram não. Formaram um verdadeiro exército. Eram 20 mulheres decididas a afundar um único homem. E como iriam fazer isso? Todas eram atrizes, então criaram uma peça e a chamaram de As Namoradas. Nela, encarnavam a dor que o diretor havia lhes causado. Com a ajuda de vários jornalistas, transmitiram a estreia
e conseguiram um teatro. Todos mantiveram seu anonimato, o que no final serviu de gancho. Enviaram convites para toda a sociedade cultural, incluindo o diretor que tanto odiavam e sua esposa. Ensaiaram muito e conseguiram fazer um produto que, além de ser de qualidade, mostrava sua verdade. O teatro estava lotado até o topo. Havia se espalhado a notícia de que, por trás dessa atuação, estava um importante diretor francês. Algo que era completamente falso, mas que lhe servia de pretensão. A peça começou e a primeira a subir no palco foi justamente Maria. Assim que a viram, um suspiro geral foi ouvido da plateia. E o diretor, que também não conseguia se levantar e sair, foi ficando pequeno na cadeira. As atrizes namoravam e todas compartilhavam uma espécie de monólogo dramático. O público ficou totalmente imerso na peça, atraído pela trama. Todos, menos o diretor, que ao ver rostos familiares, sabia que a coisa ia acabar fatal. Quando a peça estava prestes a terminar, todas as atrizes subiram ao palco e se deram as mãos. Maria deu um passo à frente e começou com um discurso final. Esta é uma obra autobiográfica. Conta a nossa história com a mesma pessoa. Uma pessoa que destruiu nossas vidas e continua aproveitando a boa reputação, trabalho e dinheiro. Aí está. Agora podem aplaudi-lo se quiser. E um poderoso canhão de luz iluminou a cadeira do diretor. Todos na plateia se viram em sua direção e começaram a sussurrar. Ele, completamente constrangido, se levantou e saiu correndo da sala. No palco, 20 mulheres vestidas de noiva e seus vestidos, totalmente manchados de tinta vermelha, começaram a aplaudir. Era a sua vitória. O público, emocionado com o que havia acabado de acontecer, também se levantou e aplaudiu. Todos, menos a esposa do diretor, que saiu correndo atrás do marido. Quando os aplausos cessaram, um terrível estrondo foi ouvido do lado de fora. Muitos saíram para ver o que estava acontecendo. A cena que encontraram foi absolutamente assustadora. A esposa do diretor tinha nas mãos um enorme cano de ferro. Estava completamente manchada de sangue e sentada em cima do corpo de seu marido. Ele estava completamente irreconhecível. Os golpes que ela havia lhe dado haviam aberto seu crânio. Era difícil entender como tinha sido capaz de fazer tal coisa, a menos que não tivesse tentado se defender. As namoradas saíram e viram como sua obra havia tido mais sentido do que nunca. E elas só haviam feito uma coisa: teatro. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!